Olha, minha gente, deixa eu dizer uma coisa. Se a PGR soltando aquela denúncia tão robusta contra Bolsonaro e Xandão quebrando o sigilo da delação premiada de Cid para mostrar para todo o planeta ver os detalhes da tentativa de golpe, isso aí já foi um bilhete para a entrada de Bolsonaro na prisão. O fantástico de ontem, gente, foi assim jogar concreto armado para selar o buraco. Foi. O Fantástico divulgou áudio bastante claro de que Bolsonaro só não deu um golpe porque o Exército e a Aeronáutica eles foram legalistas. Sabe o que é o mais gratificante? É que 5 anos atrás, quando eu ainda tava, quando aqui era tudo mato, eu tava começando aqui no Jumentinho Amarelo, eu dizia que quais seriam as estratégias, explicava quais seriam as estratégias que Bolsonaro ia tomar para tentar dar o golpe. Eu já dizia que eu já afirmava que ele ia dar o golpe e quais seriam as estratégias e quais seriam os desafios que ele ia encontrar pelo caminho, quais seriam os obstáculos. E um deles era que o Exército era legalista, quer dizer, o Exército não iria se meter em política brasileira. Eu tô falando da parte nobre, né? Da parte podre que existe dentro do Exército não, tá? Bem, que ele só iria sair da caserna se tivesse o aval, o apoio de classe média e de classe trabalhadora, que era justamente o que Bolsonaro queria. A reportagem é de Paulo Renato Soares e Mohamed Saik. A gente não sai das 4 linhas, vai ter uma hora que a gente vai ter que sair ou então eles vão continuar dominando a gente. O povo tá nas ruas pedindo para que haja uma outra eleição de forma que possa ser cobrado de uma forma mais clara. Pô, meu velho, só quem tem 4 estrelas no ombro não tá vendo isso? Eu acho que o pessoal poderia fazer essa descida aí, né, e ir atravancando mesmo. Porque, pô, a massa humana chegando lá não tem pena que segura. Atropelar a grade e vai invadir, depois não tira mais, né? Olha, vejam, é nessa parte que deixa bem claro que o 8 de janeiro não foi orquestrado por velhinho, por evangélico, por a Bíblia de baixo, por curiosos que tá... Não, meus amigos. Ali, o 8 de janeiro foi resultado de um plano golpista organizado por militares e por pessoas que faziam parte do governo. Kid Brito, o decreto é real. Foi despachado ontem com o presidente. Tá com medo de ficar pra história, de dizer que fomentou um golpe? É a hora da gente, cara. Fantástico teve acesso com exclusividade a áudios inéditos que expõem os bastidores da trama golpista. Os arquivos extraídos de celulares e computadores, a partir de apreensões e quebras de sigilo, mostram conversas entre envolvidos na tentativa de golpe de Estado. E, segundo as investigações, revelam a participação de militares e civis no plano de tentar pôr fim à democracia brasileira. Como esse áudio enviado pelo tenente-coronel Guilherme Marques de Almeida, que na época estava no comando de operações terrestres do Exército em Brasília. Se eu tiver alguma possibilidade de influenciar alguém dos movimentos, eu estou tentando plantar isso nas redes onde eles estão. Estou participando de vários grupos civis. Neste trecho, militares em postos de comando incitavam a participação popular e discutiam como usar os manifestantes em frente aos quartéis como massa de manobra para pressionar por uma intervenção. Não adianta protestar na frente do QG do Exército, tem que ir pro Congresso. E as Forças Armadas vão agir por iniciativa de algum poder. Porque assim, todo mundo quer Forças Armadas por quê? Quer um mecanismo de pressão chamado arma, né? Para apaziguar, a gente resolve destituir, invalidar a eleição, colocar voto impresso, fazer uma nova eleição. Com ou sem o Bolsonaro. Militares de alta patente mantinham canal aberto e contato direto com manifestantes. Neste outro áudio, um caminhoneiro questiona o general Mário Fernandes até quando eles deveriam permanecer em frente aos quartéis. Eu queria ver com o senhor aí qual que é a perspectiva, até quando vocês querem que a gente fique aqui, general, ver com o presidente aí. Eu não saio daqui, eu quero ser o último a sair, somos um soldado. E quando os militares não tinham autoridade para resolver, apelavam para que os pedidos para proteger os manifestantes chegassem até o então presidente Jair Bolsonaro. Para a Polícia Federal,
Os áudios mostram que a estratégia do grupo era manter as manifestações nas ruas e a contestação das urnas eletrônicas. Força, Kid Preto. Kid Preto, algumas fontes sinalizaram que o comandante da força foi ao Alvorada para sinalizar ao presidente que ele podia dar a ordem. Pô, se o senhor está com o presidente agora e ouvir a tempo, pô, blinda ele contra qualquer desestímulo. Isso é importante, Kid Preto. Poxa. Nesse áudio, o coronel George Roberto Oliveira Lisboa, que na época era assessor especial no gabinete da Secretaria-Geral da Presidência, faz um desabafo. E agora está ficando muito claro que o alto comando, e não é o Exército, é o alto comando do Exército, ele está se fechando em copas, talvez, como a maioria, contra a decisão do presidente, mas pensando em primeiro lugar na instituição, pensando em primeiro lugar no próprio Exército, quando deveria estar pensando em primeiro lugar no Brasil. Quando o senhor está comprometido com essas ações, o risco que todos nós estamos correndo, né, participando dessa frente. Grande abraço, general. Mauro Cid informa aos envolvidos que o presidente Bolsonaro tinha editado a minuta do chamado decreto golpista para ganhar apoio dos militares. O documento autorizaria o cancelamento da eleição e daria sustentação jurídica ao golpe. Ele entende as consequências do que pode acontecer. Hoje ele mexeu naquele decreto, ele reduziu bastante, fez algo muito mais direto, objetivo e curto e limitado. Mas a demora numa decisão do presidente mexe com os ânimos dos envolvidos no plano de golpe. Pô, nós temos já passagens dos comandos de força. E aí, pô, já vamos passar o comando? Aqueles que estão sendo indicados para o eventual governo do presidiário. E aí tudo fica mais difícil, cara, para qualquer ação. Eu só espero que o silêncio que esteja acontecendo seja para que passe a ser alguma coisa, porque se realmente não acontecer nada, a gente vai cair num descrédito total. Nesse momento, os áudios deixam bem claro de que o alto comando do Exército, quer dizer, o Freire Gomes, ele estava sendo legalista. Bem, gente, o fantástico foi o tiro de misericórdia, porque contra fatos não há argumentos. E todo mundo já sabe que o Brasil escapou de um golpe de Estado de novo. E quando eu digo novamente, eu não estou só me referindo a 64, não. E aqui é onde entra o diferencial do nosso canal. Porque ver o Fantástico todo mundo viu ontem, ou se não viu ontem, teve vários canais que mostraram esses áudios hoje. Mas, se você é novo aqui, olha, já se inscreve aqui no canal, já curte, já compartilha esse vídeo, porque aqui, ó, a gente fala a notícia e a gente bota o contexto histórico, o contexto filosófico, sociológico, com a pitadinha, 10 gotinhas assim de humor. E deixa eu dizer, nós tivemos o golpe de 1889, que o pessoal chama carinhosamente de Proclamação de República, que foi motivada por Gaia. Como é que é? A Proclamação da República foi por causa de chifre, gente. A oligarquia rural paulista, os cafeicultores, queriam derribar o Dom Pedro II para implantar uma república liberal e federalista. Eles não queriam mais o imperador atrapalhando os negócios, metendo em tudo. Eles não queriam mais intervenção de Estado. Eles estavam querendo ali o Estado mínimo. Mas Marechal Deodoro da Fonseca gostava muito de Pedrinho. Ele não queria trair, não queria derrubar Pedrinho. Mas vocês acreditam que tinha dois cabras safados positivistas, o tenente-coronel Benjamin Constant e o jornalista, o Quitino Bocaiúva. Eles não foram lá, rapaz, e manipularam o Teodoro da Fonseca para ele dar o golpe de 1889. Eles presta atenção à esculhambação, babados da história. Eles inventaram que o Dom Pedro II colocou para presidente do Conselho de Ministros o Gaspar da Silveira Martins. E quem era ele? Um gaúcho metido a garanhão, muito charmosão, que já tinha pegue uma gatinha de que o Marechal era apaixonado, gente. E
E foi assim que o Deodoro, com dor de cotovelo, com dor do chifre, ele chegou, é coisa do Brasil, né? Que todo mundo aqui do Brasil, diga ao povo, diga lá ao povo. Aí ele disse, ó, diga ao povo que a proclamação da República está feita. Você tá falando sério? Então, o primeiro presidente militar de Brasil foi o Deodoro da Fonseca, mas ele não foi o primeiro ditador, tá? Porque ele renunciou e ditador não renuncia. E por que ele fez isso? Olha, porque a Constituição de 1891 dizia que se renunciasse antes da metade do mandato, teria que convocar novas eleições. E ele renunciou, né, bem antes, porque ele não queria que o Floriano Peixoto tomasse o poder, assumisse. O Floriano, ele era de outra chapa, ele era vice e era de outra chapa. Mas preste atenção nesse detalhe, desde esse começo aí da proclamação da República, que tem essa coisa de um presidente ser de uma chapa e o vice poder ser de outra, viu? Guarda essa informação. Olha, mas não teve jeito, o Floriano acabou assumindo, só que ele não conseguia, ele não podia assinar como presidente. Então a gente pode dizer que o governo de Floriano Peixoto foi inconstitucional. Então, meus irmãos, assim foi a primeira ditadura do Brasil. Inclusive, uma ditadura com apoio do povo. O Floriano, ele teve apoio da classe média, da classe baixa, da classe trabalhadora. E sabe por quê? Porque ele fez um governo de incentivo à industrialização e dando menos apoio aos coronéis cafeicultores, que esses sim eram os exploradores do povo brasileiro. O Floriano, ele queria um governo centralizado, forte e intervencionista, um Estado que controlava totalmente a economia, e não um governo liberal federalista como os coronéis queriam, mas isso deu ruim. Com essa postura, ele compra guerra com as oligarquias e é afastado do poder. E assim é eleito em 1894 o primeiro presidente civil. Quem foi? O Prudente de Moraes. E foi justamente no governo de Prudente que foi maravilhoso para os cafeicultores, porque eles, bem dizer, assumiram o poder. Foi a República das Oligarquias. E esse foi um período de uma democracia mascarada, que teve até um certo desenvolvimento, mas com certeza foi um período de muita, mas de muita corrupção. Nossa. E nessa falsa democracia de quem mandava eram os coronéis, isso acabou, isso foi rompido com o golpe de 1930, que alguns gostam de chamar de Revolução de 30. E olhe que eu gosto de Getúlio Vargas, mas gente, eu já expliquei para vocês. Revolução é quando o poder é tomado de baixo para cima. Golpe é quando o poder é tomado de cima para baixo. Então, golpe de 30, sim. Em 3 de novembro de 1930, Getúlio e o exército derrubam o presidente Washington Luiz. E lá em 1937, o Getúlio dá outro golpe. E entenda, foi um golpe dentro de um golpe. Porque, veja, o Getúlio ele já tinha impedido a tentativa de revolução comunista em 1935. E já tinha impedido, por outro lado também, um levante integralista da extrema-direita, quer dizer, um golpe fascista. Então essas coisas ali dentro da República estavam muito instáveis. E aí no dia 10 de novembro de 1937, ele vai lá e dissolve, fecha o Congresso. Mas Jota, que Getúlio malvado, que ditador, fechou o Congresso. Presta atenção. Congresso esse que estava todo corrompido, era ali a República Velha, gente, cheio de deputado ligado assim com os coronéis, era aquele tal de voto de cabresto, o coronelismo. Então é dentro desse contexto que Getúlio estabelece a mais rígida e sangrenta ditadura militar. Isso é verdade. Foi muito mais do que a de 64. Eita desgraça! Só que, repare bem, o mesmo exército que estava lá com Getúlio, que lutou na Segunda Guerra Mundial em 1945, que tinha lá o Dutra e o Castelo Branco, esse exército foi lá e afastou o Getúlio em 1946. E é nesse momento que o Dutra ele toma o poder, só que foi um golpinho, né? Um golpinho pela metade, porque quase nem foi golpe. Aí eles fazem uma nova Constituição, que foi a Constituição de 1946, que prevê eleições para 1950.
Só que agora é a hora de você rir. Olha, a história tá boa, né? Olha só, adivinha quem é que ganha as eleições em 1950, gente? Quem? Ele. Raimundo Nonato? Não, gente. Foi o próprio Getúlio Vargas, o ditador sangrento. Ele volta agora nos braços do povo. Ele deixa de ser visto como o ditador sangrento de outrora e volta como o pai dos pobres. Quem lembra desse? Tem gente aqui do canal que tem uma idade mais do que a minha, né? Eu tenho 47, que estava lá, que viu isso acontecer. Pois é, isso porque, apesar da ditadura que ele fez, ele também fez muita coisa boa pelo povo. E quando eu digo povo, gente, eu estou falando da classe média, da classe trabalhadora, tá? Ele criou o salário mínimo, os direitos trabalhistas, a industrialização, a Vale do Rio Doce, o Conselho Nacional do Petróleo. Ele gerou trabalho e melhores condições de emprego. Aí, tudo o que a classe média, o que a classe trabalhadora queria naquele momento. Só que vocês conseguem imaginar o que foi que aconteceu? Bote aí nos comentários o que você acha que aconteceu. Ora, menino, uma coisa chamada elite. Elite brasileira não queria nada disso, negócio de direito de trabalhador, direito de pobre, salário mínimo. Gente do céu! E a partir dali se inicia novamente uma trama golpista com a participação do exército. Claro que não é o exército como todo, né? Porque o exército ele tem a sua parte intelectual, a sua parte que quer servir ao povo brasileiro, que quer proteger a Constituição, mas existe também uma parte ali menor, retrógrada, reacionária, que está sempre ali para fazer merda. Essa mesma que estava agora ao lado de Bolsonaro, esses que estão no áudio aí. Então, essa parte podre é de novo incentivada a dar golpe. Só que antes desse golpe, o Getúlio, ele se mata com um tiro no peito e diz que sai da vida para entrar na história, e quem assume é o Café Filho. Tem eleições em 1955 e quem ganha é o Juscelino e o seu vice é João Goulart. Só que a elite, junto com Carlos Lacerda, a UDN, junto com a parte podre do exército, não queria que o Juscelino assumisse, porque dizia que o Juscelino era comunista. E é nesse momento que tem outro golpe, outro golpe, pelo amor de Deus, é que agora é um golpe do bem, é um golpe pela democracia. Foi um golpe feito pelo general Lott. E o general Lott ameaçava colocar as tropas na rua se o presidente eleito, Juscelino Kubitschek, ele não assumisse imediatamente. Aí o Juscelino assume e o Brasil entra no período de intelectualização. É JK pra lá, é JK pra cá. Teve o cinema novo, a gente teve a nova capital, a gente teve a Bolsa Nova, a gente foi campeão em 58 e 62. Só que JK, ele começa andar com gente que não presta, começa a fazer negócio obscuro, gente, mexer com empreiteira. Aquele negócio da construção de Brasília lá, foi assim, até negócio de máfia da carne, menina, era tanta esculhambação. E tem eleições em 1961. Cadê seus estudos? E quem ganha é o Jânio Quadros, o varre, vassourinha. E como eu falei para vocês desde lá do começo da República, você podia ter um presidente de uma chapa e o vice de outra chapa. E o Jânio Quadros renuncia, e quem é que vai assumir? O João Goulart. Só que o Brasil vivia um período de turbulência. A gente tinha a Guerra Fria, era os Estados Unidos com o capitalismo, a União Soviética com o socialismo, e o Jânio Quadros tinha ido para a China, e a galera não queria deixar ele assumir, porque dizia que ele era comunista, ia voltar da China comunista e que ia dar um golpe comunista aqui. Agora, vocês sabem por que é que eles estavam inventando tudo isso? Porque o João Goulart foi ministro da Fazenda de Getúlio Vargas, e quando ele foi ministro da Fazenda, ele lutou pela classe trabalhadora, ele deu aumento de 100% no salário mínimo, e a elite foi à loucura. Era um homem todo a favor da reforma da Previdência, Previdências Sociais, da reforma agrária. Menino, então eles não queriam que o João Goulart, o Django, tá? Se alguém não está lembrando, era o apelido dele, era Django, assumisse, porque ele ia melhorar a vida de novo do pobre e do trabalhador. Parece que eu tô entendendo. Mais uma vez, a elite brasileira fica pedindo golpe, pedindo intervenção militar, e foi nesse momento que o general Castelo Branco, que era um intelectual, parente de Raquel de Queiroz, que já tinha sido legalista com o JK lá atrás, tá? Ele chega e diz, olha,
O exército é legalista e nenhuma tropa sairá do quartel se não for a pedido do povo. E quando eu estou falando povo aqui, gente, é a maior parte da população, da classe trabalhadora, da classe média, enfim, vocês entenderam, né? E foi aí que a elite conservadora da época fez aquela marcha da família com Deus pela liberdade, que sempre tem Deus no meio, né? E ele conseguiu o apoio da maior parte da população brasileira e o Castelo Branco, ele dá o golpe em 1964. E por que eu fiz todo esse resumo para vocês? Para vocês entenderem o real risco que a nossa democracia passou e como o nosso canal foi tão importante lutando contra os golpistas, lutando contra a desinformação, as fake news e levando conhecimento e informação para todo o povo brasileiro. O cabo é bom.